mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Eu aqui no canal já falei algumas vezes sobre mídias perdidas que foram encontradas após anos delas estando indisponíveis para o público. E talvez uma das coisas mais satisfatórias que pode ter dentro dessa comunidade é redescobrir uma peça de mídia que estava perdida há muito tempo. Contudo, apesar disso, existem diversos materiais que atualmente a sua recuperação é praticamente impossível. E é bem certo que nós nunca veremos essas mídias sendo recuperadas simplesmente porque a mídia em questão não existe mais. E dada a natureza das Lost Mídias, é certo que a grande maioria do conteúdo produzido pela humanidade ao longo dos anos esteja nessa exata situação. Seja os livros presentes na Biblioteca de Alexandria, até um dos milhares de filmes mudos que desapareceram para sempre. Então eu acredito que seria interessante explorar nesse vídeo o mundo das mídias perdidas que nunca vão ser encontradas. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Um dos tipos de material perdido que eu ainda não comentei ainda no canal, porém possui muitos exemplares, são Lost Mídias envolvendo futebol. Seja jogos eletrônicos que se perderam pelo tempo, até, obviamente, gravações de partidas que não estão disponíveis atualmente, sendo algumas delas historicamente muito importantes, como é o caso do que é considerado o gol mais bonito do rei do futebol, Pelé. Segundo o próprio, o seu gol mais bonito aconteceu em uma disputa entre o Santos e o Juventus de São Paulo em 2 de agosto de 1959, valendo pelo Campeonato Paulista. O jogo estava 3-0 para o Santos, quando após um passe de Durval, o rei deu um chapéu em toda a defesa adversária, incluindo um chapéu no goleiro, colocando a bola na rede com uma cabeçada. Esse gol aconteceu aos 87 minutos. Assim, o jogo foi encerrado com a vitória do Santos por 4-0. Não existe uma gravação disponível desse gol, assim como todo o resto do jogo. E existe um grande debate se essa partida realmente foi filmada ou não. Afinal, nem todas as partidas eram transmitidas na televisão naquela época. Os únicos materiais que nós realmente temos são algumas fotos da partida. Apesar de não ser realmente confirmado se a partida foi gravada e que existe uma filmagem desse gol, existem alguns relatos que sim, a partida foi de alguma forma transmitida na TV. Mas caso não exista uma mídia, obviamente não existe uma mídia perdida. Contudo, caso ela realmente tenha existido, a filmagem se perdeu pelo tempo, provavelmente para sempre. Já houveram buscas para tentar reencontrar essa gravação, porém sem sucesso. Todavia, em 2004, para o documentário Pelé Eterno, foi feita uma recriação do gol feita por computação gráfica, que provavelmente é o mais perto que teremos de presenciar esse gol histórico. Dentre todas as séries que possuem material perdido, acredito que Doctor Who seja a mais comentada de todas, e não é para menos. Doctor Who é uma série de ficção científica britânica que foi ao ar pela primeira vez lá em 1963, há exatos 60 anos atrás. E para uma saga que ficou tantos anos no ar, é claro que muita coisa foi perdida ao longo desses anos. Entre 1967 a 1974, 156 episódios do seriado se perderam pelo tempo, todos eles estando entre as 11 primeiras temporadas do show, que seguem especialmente as aventuras no tempo e espaço do primeiro e do segundo Doutor, interpretados respectivamente por William Hartnell e Patrick Troughton, também conhecida por ser a era preto e branco de Doctor Who.
Contudo, ao longo dos anos, alguns episódios foram recuperados, inclusive completando todas as temporadas do Terceiro Doutor, que possuía alguns episódios perdidos. Só que ainda existem 90 episódios dentro das 6 primeiras temporadas da série que ainda não foram encontradas, sendo que alguns é certo que estão perdidos para sempre. E o motivo desses episódios terem sido perdidos é dado à péssima política de preservação de negativos que a BBC possuía durante essa época, já que ela não hesitava em destruir e jogar gravações no lixo para dar espaço a novas produções dentro do acervo da emissora. Era visível que eles não entendiam o valor que a série tinha e principalmente teria no futuro. Não é à toa que, pouco tempo depois, ela decidiu começar a procurar formas de recuperar esse material perdido, tentando recuperar gravações através de colecionadores que poderiam ter arquivado esses episódios e emissoras que teriam recebido negativos da BBC para transmitir a série. Assim, diversos episódios começaram a ser recuperados ao longo dos anos, sendo que alguns foram encontrados de maneiras bem inusitadas, como os 5 episódios recuperados de um porão de uma igreja mórmon no sudoeste de Londres em 1983 e 9 episódios que foram encontrados em um depósito de um estúdio de TV da Nigéria em 2013. Mas ainda assim, a maioria dos episódios se encontram perdidos até os dias de hoje, apesar de termos os áudios de todos os episódios disponíveis, além de algumas imagens sobreviventes. Todo esse conteúdo foi utilizado para fazer recriações dos episódios perdidos, que também se utilizam de alguns poucos trechos que sobreviveram. E também a BBC criou algumas recriações em animações dos episódios perdidos, que, pelo menos na minha opinião, são bem feinhas. Dentre esses 97 episódios que ainda permanecem perdidos, temos histórias clássicas da série, como é o caso dos 3 episódios do serial The Celestial Toymaker, que introduziu um personagem bastante icônico que parece que vai retornar no especial de 60 anos da série, que vai sair no final desse ano. E também temos um episódio importantíssimo para a série, que é o último episódio do serial Tenth Planet, que também é o último episódio do Primeiro Doutor, onde ocorre a primeira regeneração da série. Esse episódio atualmente se encontra perdido. Alguns episódios dentro desses 97 que ainda permanecem perdidos podem existir em algum lugar por aí, contudo, é certo que a maioria provavelmente está perdida para sempre. E ainda falando de uma peça de mídia relacionada à BBC, nós temos um material pertencente a uma franquia bastante conhecida por ter algumas Lost Mídias por aí. E eu estou falando da série Thomas e seus amigos. Sim, o programa do trem. A série infantil é uma adaptação de uma série de livros chamada The Railway Series, escrita inicialmente pelo autor britânico Wilbert Awdry. A adaptação mais conhecida foi a série Thomas e seus amigos de 1984, que é a que você provavelmente viu caso você já tenha visto algo da franquia. Contudo, essa não foi a primeira adaptação da obra de Awdry para a televisão, já que no longínquo ano de 1953, a BBC transmitiu uma versão da história que, posteriormente, se tornaria uma das peças mais procuradas pelos fãs da franquia. Essa história ficou conhecida como The Three Railway Engines. Nela, foi adaptada a história The Sad History of Henry, e ela foi transmitida ao vivo no canal no dia 14 de junho de 1953, com o uso de modelos semelhantes ao que foram usados na produção mais conhecida. E existem relatos que durante a transmissão ao vivo, houve alguns erros técnicos como os modelos dos personagens descarrilhando dos trilhos. É dito que o autor original da série não havia gostado da adaptação, devido a algumas mudanças em relação ao material base, como a adição de personagens que não estavam presentes na história original. Porém, mesmo assim, naquela época, havia planos para uma segunda transmissão que nunca aconteceu. Atualmente é certo que a BBC não possui nenhuma gravação sobrevivente da transmissão. Como foi dito no tópico anterior,
anterior, a emissora tinha o costume de destruir as suas gravações. Então é certo que essa transmissão também teve o mesmo destino. E parece que a adaptação só foi transmitida uma única vez. Logo, é certo que não existe nenhuma forma de recuperar esse material atualmente. E até um tempo atrás não existia nem sequer uma imagem da produção disponível. Porém, foi recuperado uma única imagem da produção em julho de 2023, que acredita-se ser o único material dessa adaptação ainda sobrevivente. Quando nós falamos de mídias completamente perdidas, algo que sempre vem à mente são filmes. Afinal, é certo que existe uma quantidade bem grande de produções que nunca mais irão ver a luz do dia, especialmente os trabalhos feitos nas primeiras décadas da sétima arte, como é o caso da mídia mais conhecida nesse meio, o filme London After Midnight, de 1927, que atualmente apenas existem algumas imagens do longa que se acredita ter se perdido por completo. Porém, um dos casos mais interessantes para mim se trata da vasta obra de um dos pioneiros da sétima arte, o cineasta francês Georges Méliès. Entre as décadas de 1890 até 1910, Méliès criou mais de 500 filmes, e em muitos deles nós vemos os primeiros exemplares de uso de efeitos especiais, além de histórias de terror, fantasia e ficção científica. Trabalhos esses que os deram o título de o primeiro mago do cinema. Infelizmente, no fim da sua carreira, seus filmes começaram a perder popularidade com a chegada da Primeira Guerra Mundial, fazendo com que o negócio de Méliès entrasse em falência. Logo, ele teve que destruir muito dos seus filmes para extrair a prata e a celulose dos rolos de filme para poder vender esses materiais e se sustentar. Com isso, infelizmente, a maior parte dos seus filmes se tornaram perdidos, com alguns deles sendo certo que nunca mais veremos. Méliès morreu em 1938, sendo que ele morreu sem o devido reconhecimento do seu trabalho, que só veio anos depois com o redescobrimento das suas obras. Felizmente, muito do seu trabalho sobreviveu até os dias de hoje, como é o caso do filme Viagem à Lua de 1902, que é considerado um clássico do início do cinema, sendo extremamente influente. Muitos dos seus filmes perdidos sabemos muito pouco sobre eles. Existem alguns fragmentos de certos filmes perdidos, contudo, a sua grande maioria só temos o seu nome, que, dada a simplicidade dos trabalhos da época, servem quase como uma sinopse do curta em si. Um dos tipos de mídia mais difíceis de serem recuperados, com certeza, são produções japonesas, principalmente produções feitas pré-Segunda Guerra Mundial. Existe uma quantidade grande de materiais do início da indústria dos animes que hoje se encontram perdidos, provavelmente para sempre. O que é considerado a primeira peça de animação japonesa é um curta de 4 segundos chamado Katsudo Shashin, que mostra um garoto escrevendo o nome do curta na parede. Ele foi produzido em 1907. E desde então, algumas produções foram feitas no país e se perderam pelo tempo, com pouca informação disponível na internet, como um filme chamado Urashima Taro, de 1918, que narra a história do folclore local com o mesmo nome, que narra a história de um pescador que viaja até o fundo do mar junto de uma tartaruga. Se acredita que esse filme está completamente perdido. Existe um vídeo no YouTube que diz ser esse tal curta, porém, lendo os comentários dá a entender que na verdade essa é uma adaptação do mesmo conto feito em 1931. E indo para os anos 30, nós temos um filme chamado Shikara to Onna no Yo no Naka, de 1933. Que é considerado a primeira animação japonesa com uso de vozes. E a partir de uma sinopse que nós temos disponível, a animação acompanha um homem que traz sua esposa com uma colega de trabalho. Existe apenas uma única imagem do curta sobrevivente, e é provável que nenhuma cópia dele sobreviveu até os dias de hoje.
Acredito que um vídeo falando sobre mídias perdidas permanentemente, uma coisa que não deve faltar são mídias históricas. E um caso bastante fascinante se trata do que é definitivamente a peça de material perdida mais antiga, que pelo menos eu apresentei aqui no canal. Zeuxis foi um pintor grego que viveu durante o século V a.C. Ele foi um dos principais pintores de sua época. Ele era conhecido pelas suas obras extremamente realistas e por ser um dos primeiros artistas a pintar natureza morta. E também pela sua busca pela beleza ideal, principalmente no corpo feminino. De acordo com registros, algumas das suas obras tinham os títulos Assembleia dos Deuses, O Jovem Hércules Estrangulando uma Serpente e Zeus em seu trono. Nenhum dos seus trabalhos sobreviveu à passagem do tempo, e se acredita que eles se perderam há muitos e muitos séculos atrás. Logo, mesmo que ele seja um artista bem influente da sua época, nós não temos nenhuma amostra do seu trabalho. Porém, algumas das suas obras foram reimaginadas por pintores como o artista francês François André Vicente. Mas não dá para dizer que essas recriações são fiéis. Afinal, elas foram feitas quando as obras originais já estavam perdidas há séculos. E não é preciso dizer que as chances delas serem recuperadas atualmente é minúscula. Em novembro de 1999 foi lançada uma série na internet chamada The Funday Puppet Show, que se trata de uma série de fantoches. O programa foi produzido e transmitido por anos, rendendo mais de 700 episódios, que pelo que eu vi são todos bem longos, com 4 horas de duração cada. Eles eram transmitidos ao vivo e posteriormente disponibilizados para download. O programa já foi descrito como uma mistura de Monty Python e os Muppets. E dentro desses 700 episódios, existe um que se destaca. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, e não é necessário entrar em muitos detalhes. A questão é que nesse dia, os responsáveis pelo Funday Puppet Show resolveram criar um episódio especial do programa em decorrência do atentado, a fim de confortar as pessoas que poderiam ter sido afetadas pelo ataque. Esse episódio é lembrado como bem acolhedor e tocante, contrastando muito com a natureza cômica e humorada do programa. Porém, diferente de todos os outros episódios, esse em particular não foi disponibilizado para download após o fim da transmissão. E parece que atualmente nem mesmo as pessoas que trabalharam no show, ou até nesse episódio em particular, possuem uma cópia dele, que não foi visto desde a sua única transmissão no fatídico dia. Existe uma pequena, porém improvável possibilidade que alguém tenha gravado o episódio, contudo, em 2001 essa tecnologia ainda era bem inacessível, então é quase certo que ninguém o gravou. O episódio que lançou após este também tocava no tópico do atentado, o que faz muitas pessoas confundirem os dois episódios. Porém, o segundo está disponível para download como os outros. O primeiro episódio em si, transmitido ao vivo em 11 de setembro de 2001, se encontra perdido, muito provavelmente para sempre. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas mídias perdidas que estão permanentemente perdidas. Existe a possibilidade remota desse vídeo envelhecer bem mal, mas sinceramente espero que isso realmente aconteça, mesmo não colocando muita fé nisso. E eu já falei sobre alguns casos semelhantes no passado, então não deixem de ver os outros vídeos de mídias perdidas do canal. Mas muito obrigado mesmo por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!